Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, 15 de janeiro. Veja os destaques de hoje. O motorista que atropelou e matou uma jovem de 19 anos confessou que estava acima do limite de velocidade. O corpo de Brenda Vargas Carrales foi enterrado nesta manhã. Presos estelionatários que cobravam altos valores de empresários para conseguir empréstimos que não eram feitos. Para lavar o dinheiro, eles usavam contas de familiares e empresas de fachada. 11 cães foram localizados em condições precárias no litoral norte. Os cachorros eram mantidos sem comida para serem usados para caçar animais silvestres pelos criminosos. Outro caso de maus-tratos contra um cavalo aconteceu em Pelotas, no sul do estado. O animal não aguentou o peso de uma carroça. O resultado foi esse aí. Com esses, já são pelo menos 6 casos de maus-tratos a animais no Rio Grande do Sul este ano. Ao vivo aqui no estúdio, nós teremos uma entrevista ao vivo sobre o que prevê a legislação nestes casos. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E começamos com um giro de notícias pela redação. A polícia ouviu o depoimento do motorista que atropelou e matou uma jovem de 19 anos e deixou a mãe dela gravemente ferida ali na Aparício Borges. Olha só, o momento que elas são atropeladas foi anteontem à noite, por volta de 10 da noite. O velório de Brenda Vargas Carrales foi agora de manhã. O colega Guilherme Roquete, da redação, tem os detalhes. Bom dia, Guilherme. Bom dia, André. Bom dia a todos. Prazer em conversar contigo, André. Da mesma forma. O motorista, ele se apresentou à polícia e confessou ao delegado que estava dirigindo a 80 km por hora ali naquele trecho da Avenida Aparício Borges, porque estaria indo buscar a esposa que trabalha na zona norte de Porto Alegre. Ele se apresentou à polícia no final da tarde de ontem. Ele não tem antecedentes criminais e disse que fugiu porque ficou com medo. O condutor depois abandonou o Onix Prata em frente à casa de um amigo para pedir ajuda posteriormente. Ele vai ser, então, indiciado por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. A pena prevista é de 2 a 4 anos de prisão, mas pode aumentar com o agravamento da omissão de socorro. Daqui a pouco a gente tem a reportagem completa desse caso. O carro que ficou abandonado, inclusive, pertencia a uma locadora de automóveis, André. Agora, o que é importante chamar a atenção, uma tragédia que aconteceu com essa família, eu vi depoimento do tio da menina, o irmão dessa senhora que ficou gravemente ferida, inclusive sem condições de ir do enterro da própria filha. Agora, o que fica de lição disso, ao menos uma lição para todos nós motoristas, é, por exemplo, esse fato quando a gente assume, pega a carteira de motorista na mão, assume a responsabilidade de dirigir entre pessoas, nós temos que ter consciência do que pode acontecer. Então, direção defensiva, obedecer limite de velocidade. O sinal está verde, mas é à noite, tem que cuidar porque as pessoas andam com medo de serem assaltadas. E acontecendo um acidente, a gente tem a consciência de que precisa sim parar e prestar o atendimento que for necessário. Não, a que razão teria para ele ser linchado porque ele estava errado? Então, são coisas que fazem a gente pensar. Agora, o resultado da história, uma jovem de 19 anos, brutalmente, foi muito violento esse acidente, Guilherme. Foi, estragou bastante ali a frente do carro. Nossa, e vale lembrar o seguinte... Ontem, Guilherme, eu falei, a impressão que eu tinha eram 20 metros, sabe quantos 39. metros? 39 metros. Ela voou a uma altura de 6 metros, gente. Quer dizer, gravíssimo esse acidente. Vamos aguardar agora o desenrolar da investigação e em seguida, Guilherme, a gente traz a reportagem. Exatamente. Luciane Como acompanhou, inclusive foi no velório da Brenda, então nos traz a reportagem completa. Um outro assunto agora, também aqui em Porto Alegre, um homem morreu depois de ser atropelado por um taxi-lotação. Foi ontem à tarde, Guilherme? Exatamente. O atropelamento, André, aconteceu na Avenida Independência na tarde dessa terça-feira, por volta das 4h30 da tarde. O homem tinha aproximadamente 40 anos e foi atingido por esse táxi-lotação, esse micro-ônibus aí que faz a linha Rio Branco, ali na região entre o centro e o bairro. Ele estava partindo, então, do bairro e indo em direção ao centro de Porto Alegre, nessa linha Rio Branco, no táxi lotação. Segundo a polícia, um homem chegou a ser alertado por outros pedestres para que usasse a faixa de segurança, mas insistiu em fazer a travessia da Avenida Independência, que é larga, que tem várias faixas para automóveis e faixas exclusivas para ônibus, insistiu em fazer fora da faixa a travessia e acabou atropelado. Guilherme, isso é fato.
as pessoas, infelizmente, não respeitam. Eu morei em Portugal e o cidadão português faz questão de usar a faixa, que lá eles chamam de passadeira, a faixa de segurança, porque ali é onde está garantido o direito dele como cidadão, como pedestre. Então já tem uma conotação diferente. Aqui a gente costuma, não vou caminhar até a faixa, vou atravessar por aqui mesmo. Agora a questão é a seguinte, nós motoristas temos que compreender, né? Até porque estamos ali todos correndo risco. Hoje as pessoas caminham distraidamente. Um colega nosso quase atropelou hoje de manhã uma pessoa que estava com fone de ouvido. Então tem mais, né, esse fator aí que a gente tem que levar em consideração. Infelizmente, a gente sabe que a Avenida Independência é muito movimentada, atravessar ali é um risco, na própria faixa de segurança já é um perigo. Infelizmente, mais uma pessoa que perdeu a vida nas ruas aqui de Porto Alegre. Cerca de 7 a 8 metros estava a faixa de segurança ali atrás da lotação. Pois é, e ontem teve um outro atropelamento, inclusive foi um sargento aposentado da reserva que atropelou uma pessoa, prestou socorro a esta pessoa, que teve ferimentos leves, isso tudo aconteceu. Esse grupo ontem. ele estava caminhando em uma avenida da Zona Norte de Porto Alegre, num determinado momento atravessaram a rua, mas o sargento não conseguiu frear porque eles atravessaram a rua, né, de uma hora para outra, né? E essa pedestre, ela teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Cristo Redentor. E tem aqueles casos que o pedestre também, porque está na faixa de segurança, já começa a atravessar e dane-se os motoristas. Também não é assim. Também não é assim, porque, olha, a gente fala a 60 km por hora, Guilherme, tu conhece muito bem, entende muito bem de carro, és formado nisso. 60 km por hora é uma velocidade alta. Para tu parar um carro a 60 km por hora, ou o impacto a 60 é muito forte. Sem dúvida nenhuma. Outro assunto, 3 casas foram queimadas no incêndio na noite de ontem, em Passo Fundo. Não é verdade? Exatamente, André. O Corpo de Bombeiros lá de Passo Fundo foi acionado por volta das 8h30 da noite. A casa fica em uma ocupação no bairro Petrópolis, junto à linha de trem. E vale lembrar, André, que essa linha de trem ela é ativa, ela funciona, passa combustível por ali. Mas essas casas elas ficam bem próximas da linha de trem. O fogo começou em uma delas, se alastrou para outras 2 casas vizinhas, até que o Corpo de Bombeiros então foi chamado. Ninguém ficou ferido nesse incêndio, no entanto, algumas pessoas ali da ocupação relataram que inalaram fumaça e o SAMU foi chamado para socorrer essas pessoas e atender, porque essas pessoas tiveram uma leve intoxicação, mas não tiveram ferimentos mais graves. As 3 casas, então, foram 2 parcialmente destruídas e aqui iniciou o fogo, a essa sim completamente destruída. Fica o alerta, nesses dias de alta temperatura, né, que nós temos, de baixa umidade. Anteontem à noite teve uma pizzaria, eu acho que foi, que queimou em Nova Prata. Também é uma lancheria no centro de Nova Prata. Exatamente. Então a gente tem tido episódios seguidamente. E por falar nisso, nessa alta temperatura, aproveito já para alertar o nosso telespectador do frio de 10 graus que vai fazer sexta-feira. Não tô ficando louco, não. Esta é a previsão, tá? Não é a certeza do tempo, é a previsão do tempo, indicando uma virada do tempo a partir já de hoje à noite. Deixa chegar esse friozinho, André. Deixa chegar que vem em boa hora. Chega para esse calor. Lá na tua Jaguarão deve fazer 10 graus, pode fazer 10 graus e em outras regiões 15 graus a temperatura. Vou levar um moletom na mochila para Lagoa Mirim nesse fim de semana, então. Mas no domingo leva a sunga para tomar banho, porque o calorão volta até domingo. Um abraço, Guilherme. Um abraço, até mais. 11h43. Tem um recado importante. Quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país. Faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é verdade, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 519-9811-9696, ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. Viu só? Tá esperando o quê? Pense no futuro, faça Grau Técnico. Muito bem, olha só a reportagem que a gente vai mostrar agora para vocês, que interessante. Uma parceria entre a Receita Federal e a Universidade Federal de Santa Maria está resolvendo um problema ao meio ambiente. O álcool daquelas bebidas contrabandeadas, ele está sendo reaproveitado de uma outra forma, na tela. Vodka, uísque, tequila, aqui tudo é misturado.
Mas não é para nenhum drink, não. Calma que a gente já explica. Bebidas alcoólicas contrabandeadas, principalmente do Uruguai e Paraguai, que são apreendidas pela Receita Federal, vêm para este depósito em Santa Maria. Ano passado, em torno de 80 mil litros de bebidas foram apreendidos aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente faz leilões, faz esse processo aqui de destruição de bebidas para descarte daquela bebida que não pode ser levada ao consumo humano. As bebidas destiladas, aquelas que têm maior concentração de álcool, são despejadas nesses reservatórios e seguem caminho. O destino é a usina piloto de etanol da Universidade Federal de Santa Maria. De 2011 para cá, mais de 270 mil litros já fizeram esse trajeto. No campus, esse tanque recebe a mistura. Daí começa o processo nessa coluna de destilação. Para a separação dos componentes, primeiro o álcool evapora, depois volta ao estado líquido. A cada 1 litro de bebida, são produzidos aproximadamente 300 ml de etanol, a uma concentração superior a 92%, que é o álcool combustível. Tem que ter cuidado porque é álcool, né? A média que vai de 630 litros no destilador leva 3 horas e meia, 4. Da usina, o produto vem por canos subterrâneos até este tanque de 7 mil litros. Aqui funciona o posto de abastecimento do campus, criado para dar destinação final ao álcool. Veículos da universidade são abastecidos com etanol produzido a poucos metros daqui. Uma economia para a instituição e um bem para o meio ambiente. Um combustível renovável, é um biocombustível, ele é um combustível menos poluente se a gente comparar com gasolina, que vem de um derivado de combustível fóssil. Então a gente está ajudando também as questões de poluições atmosféricas. E para nós é muito importante essa parceria, né, vendo o lado da universidade, porque com esse projeto a gente faz com que a usina ela opere todo ano. O álcool retirado das bebidas também é transformado no álcool gel, aquele que a gente usa para higienizar as mãos. E a uma graduação de 70% vai parar nos laboratórios da universidade para a limpeza de utensílios. Seria um custo altíssimo se não tivesse essa microdestilaria, né? Muito bem, 11 horas e 47 minutos e atenção, 11 cães foram localizados em condições precárias no interior do município de Itati, que fica ali no litoral norte, na descida daquela rodovia que vem lá da Serra, a Rota do Sol, da Rota do Sol. O número dela não lembro agora, mas é a Rota do Sol. Ali em Itati, que fica quase na 101. O que aconteceu ali, Guilherme? Pois é, André. Primeiro, a investigação da polícia, ela investigava um homem que costuma caçar na região da Mata Atlântica, que é realmente aquela região dos morros ali de Itati. Inclusive tem um mirante ali na Rota do Sol que a gente consegue ver bem a Mata Atlântica. Pois bem, os policiais foram então até um sítio que fica na zona rural lá da cidade e quando chegaram o homem percebeu a aproximação da polícia, acabou se embrenhando no mato e não foi mais localizado. No entanto, a polícia conseguiu localizar 11 cães que estavam lá no sítio em condições precárias. Alguns deles estavam acorrentados perto da casa, outros estavam presos em um cercado onde havia um galpão há um tempo atrás, mas que já estava destruído. E todos esses cães, André, estavam subnutridos. E a explicação do delegado Adriano Queller, que eu conversei agora há pouco, e que foi o responsável por essa diligência junto com o pelotão ambiental da Brigada Militar, é que o homem mantinha os cães subnutridos para aguçar o faro e o olfato desses cães, justamente para que na hora da caçada eles fossem mais eficientes, conseguissem ser mais algozes na busca pelos animais da Mata Atlântica. Que barbaridade. A secretária Regina Becker, que nós vamos conversar em seguida, que é uma defensora, né, dos animais há muitos anos, ela acaba de me dizer, isso certamente é para caça de javali. Ah, pois bem. Caça do javali. Em seguida a gente vai conversar com ela, porque antes a gente vai contar, né, Guilherme, uma outra história de um homem que foi flagrado agredindo um cavalo em Pelotas, no sul do estado. Quer dizer, com todo o calor, né, que nós vivemos, o animal cansado. Né? Essas imagens foram feitas por uma moradora do bairro Getúlio Vargas. E cena que circulou pelas redes sociais, Guilherme. Olha o absurdo.
Um absurdo, Revoltante, André. é revoltante. A gente vê então o homem aí batendo no cavalo que literalmente está arriado. Ele não tem mais forças para ficar em pé, não tem mais forças para puxar a carroça. Aparentemente ele estava transportando uma geladeira ali. Tá dando no animal. E o que aconteceu? Uma denúncia, depois dessa moradora ter gravado o vídeo, uma denúncia foi encaminhada para o Batalhão Ambiental da Brigada Militar lá de Pelotas. Só que como não havia exatamente a localização da onde esse vídeo foi gravado e da onde esse homem estava ou morava, os policiais demoraram um tempo até localizar a casa dele. Conseguiram ir até esse local. No entanto, quando chegaram lá, nem o cavalo, nem o homem estavam por lá. A Secretaria de Qualidade Ambiental lá de Pelotas diz que o melhor caminho é pela denúncia e deixa o telefone da Companhia Ambiental lá de Pelotas para que se façam denúncias. É o 53-3225-3722. Quando as denúncias acontecem e a polícia vai no local, esses animais são recolhidos. Se estiverem depois se apresentarem uma melhora no abrigo para o qual eles são destinados, eles são então encaminhados para a adoção. Mas o fato é que esse aí, André, que literalmente arriou, coitado do animal, a gente precisa lamentar essa cena, ele ainda não foi localizado, nem o agressor, porque eu não posso nem chamar de dono, André, é o agressor. Olha, a gente não tem palavras, assim, ó, para dizer bem a verdade, dá um nó na garganta, tá? É o mínimo que a gente pode dizer num momento como esse, vendo uma cena como essa. Quer dizer, o que se pode desejar num momento deste é que essa pessoa seja responsabilizada, tá? O que dá vontade mesmo, eu nem vou dizer aqui, né? Mas, assim, já ouvi muito, assim, dá vontade de fazer o mesmo, né? Fazer o mesmo, pegar essa pessoa, né? Puxar uma carroça para ver o que é, para ver a reação dele. É o que a gente ouve muito por aí, mas eu não estou dizendo nem que seja feito isso. Só estou dizendo que ele tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado. E olha só, além destes casos, nós já mostramos outros 4 flagrantes de maus tratos aos animais este ano, tá? Casos que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, lá em Candelária, ontem mostramos o caso de um cavalo agredido pelo dono, né? Quando caiu numa vala em Candelária. Quer dizer, o cavalo com maus tratos, né? Maus tratos, um calor daqueles, por volta do meio-dia, cai numa vala e o homem ainda vai bater no cavalo. Depois teve em São Leopoldo o caso dos cãezinhos, né? Lembram dos cães? O Tintim? Não, esse é um outro ainda, esse é um outro. Foram deixados numa caçamba de entulho no centro de São Leopoldo. No centro de São Leopoldo, a secretária já está aqui falando porque conhece todos esses casos, né, por inteiro, né, secretária? E aí também em São Leopoldo teve aí o caso do Tintim, que é aquele cãozinho, né, de apenas 2 patas, as 2 da frente com, né, problemas. Foi abandonado 2 vezes no mesmo dia. Isso aconteceu na semana passada. Olha aí, é um momento que foi deixado pela cuidadora, entre aspas, na frente da empresa onde o marido trabalhava, que ela estava com raiva, porque estava em processo de separação. O cachorro não tem absolutamente nada a ver com isso. E aí o cachorro, a reação desse animal, não acreditando, tipo assim, opa, eu vou junto? E aí ela vai e derruba o cachorro, sabendo que ele tem, né, as 2 patinhas defeituosas. Ele vai e cheira o local para marcar e vai atrás do carro. Tá aí o Tintim recuperado, depois que ficou até em depressão. E aí a gente vai mostrar também, a gente já mostrou a revolta de uma senhora que depois, né, de um ciclista, né, que agrediu uma cadelinha de estimação dela. Ele chutou essa cadelinha. E essa informação, secretária, que ele foi condenado? Foi neste caso aí? Talvez seja num outro caso. Ah, não, é um outro caso que aconteceu. Este aí, ela jogou um balde d'água, porque o homem, né, deu um chute no cão. E aí ela estava lavando a calçada, ficou indignada, pegou e jogou o balde d'água nele. Quer dizer, tomou um balde de água fria, literalmente. Tá aí o cão latindo, ele põe a mão, que eu não sei o que ele ia fazer para se defender, ele tira o quê da mão? Um objeto, é um fio, e aí faz isso. Mas temos outros tantos e tantos casos que a gente vem mostrando. E para a gente conversar sobre este assunto, porque é uma época também que as pessoas estão indo para a praia, não querem cuidar de cachorro, então é mais fácil abrir a porta do carro e largar na freeway e em outros tantos lugares. Por isso a gente vai conversar aqui no estúdio com esta importante defensora da causa animal, a secretária de Trabalho e Assistência aqui do Estado, mas principalmente
seu carinho pelos animais, secretária Regina Becker. Muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço, André. Prazer estar aqui com vocês. Eu vi que a senhora ficou extremamente emocionada naquela imagem do cavalo. Não tem como não ficar, não é? Porque, na verdade, é inadmissível que ainda continuemos a vivenciar casos como esse. Existe um total desconhecimento por parte das pessoas de uma questão que a ciência hoje comprovou, que é a senciência animal, não é? Os animais não humanos também somos animais, eles têm o que a ciência classifica e conceitua como a senciência. A capacidade de sentir tudo que nós humanos sentimos, não é? O amor, a alegria, o prazer, fome, frio, sede. A inteligência. A inteligência, isso é provado. Não, a cachorrinha, minha mãe tem uma cachorrinha, uma Yorkshire, pequenininha. E ela, para fazer com que eu ficasse junto com a minha mãe no quarto, ela fez uma estratégia que a gente tem que ir raciocinando junto para acompanhar o raciocínio do animal. Mas ela queria que eu ficasse com ela e com a minha mãe dentro do quarto. Mas é uma coisa impressionante. E não existe essa compreensão, né? Os animais ainda são vistos, infelizmente, sob dois ângulos, né? Uma questão é a questão que eles são utilitários, não é? Eles saciam o prazer da gula, não é? São levados ao abate inescrupulosamente. Há legislações muito sérias sobre isso, regras sanitárias estabelecidas fortemente, cumprindo legislações para que o ser humano possa ter uma carne de qualidade em sua mesa. E a questão da forma de criação, a forma de transporte, a forma do abate, essas questões não interessam, não é? Elas são vistas como algo utilitário. E o outro lado, a questão dos animais domésticos, animais silvestres e selvagens, que estão completamente desprovidos de legislações e que não podem contar com o apoio do poder público nessa questão, que seria tão importante. Secretária, a gente fala muito na legislação. Tem a legislação federal, as cidades têm as suas legislações. A gente pergunta, a lei de proteção animal, né? A gente pergunta, essas leis, elas são eficazes e elas são cumpridas? Há, de fato, pessoas que vão de 3 meses a 1 ano para a prisão, por exemplo? Não, isso não acontece, infelizmente. Nós temos uma legislação federal, como tu disseste, André, que é a Lei 9.605 e o artigo 32, que estabelece... Que é a Lei de Crimes Ambientais. Que é a Lei dos Crimes Ambientais, que estabelece ali que em casos comprovados, há sempre a necessidade dessa comprovação, existe a detenção de 3 meses a 1 ano e mais multa. Mas o que acontece? Isso sempre é revertido em medidas paliativas, transformadas em medidas como serviços prestados à comunidade, multas aplicadas... São para fazer limpeza em canil, por exemplo? Poderia, não é? Não, deveria, o mínimo. Exato, isso deveria ser aplicado. Tratar de animais, né? Ir para De passar por um treinamento, uma capacitação para saber, aprender a lidar com os Exatamente. animais. Infelizmente isso não acontece, a gente vivencia isso, há muito apelo. Nós tivemos um caso aqui em Porto Alegre que foi conduzido pelo Ministério Público, a questão da morte do cãozinho Theo, que tu citaste também. Nós temos imagens deste caso, eu acho, né? Que a gente vai que ele foi mostrar morto por um chute, porque ele estava fazendo um xixizinho em frente, tá aí o cãozinho? Na calçada. E esse caso foi conduzido pelo promotor Alexandre Saltz e que, de uma forma muito diferenciada até hoje... Teve punição. Teve uma punição, né? Então, foi um caso único no estado que nós tivemos. Mas ele foi preso? E não foi preso. Teve que pagar um valor... Ele teve que pagar em pecúnia, não é um valor em dinheiro, e também fez serviços prestados à comunidade. Mas há tantos outros casos que não chegam ao conhecimento da mídia, né? Pois é, e é justamente por isso que nós trouxemos a senhora, porque precisamos repercutir isso. Os animais estão por aí sofrendo. E o papel das pessoas eu acho que é importante, né, secretário? Eu estava mesmo lendo algo a respeito, porque assim, o que a gente deve fazer quando vê um animal sendo maltratado? Procurar imediatamente, gravar a imagem, porque de quem é a responsabilidade do cuidado dos animais? É do Estado. Exato. Então, todos os órgãos públicos, eles têm a obrigação de receber essa denúncia, não é verdade? Sim, existem formas, Isso eu falo para justamente as pessoas saberem o que fazer quando se deparam com uma situação como essa. Existem 3 canais importantes, quando não existe um órgão dentro da própria estrutura municipal que possa acolher esse tipo de denúncia. Brigada Militar, Polícia Civil e o Ministério Público. Então, são esses órgãos, que têm obrigação constitucionalmente, com o poder de polícia, que podem servir como amparo a esse tipo de denúncia
denúncia, mas é necessário sempre lembrar, as provas são necessárias, não é? Não basta simplesmente fazer uma denúncia sem que tenha os fatos comprovados. Agora a gente vê muito, secretária, nessa época, esses dias de calor, Abandono, vemos né? esses maus tratos todos, mas também tem um outro tipo de maltrato, que é largar um cãozinho nesse calor todo sem água. Exato. Vai para a praia e o animal fica no fundo do quintal, alguém fica sem de dar alimentação, essa alguém não aparece, a mesma pessoa acha que pode deixar ali, não tem problema, 3 ou 4 dias não vai fazer diferença. Isso é maus tratos também, né? Então, nós temos que encarar esse problema de uma forma diferente, e eu sempre acho, né, que a comunidade, que a sociedade, ela está tendo um outro olhar. As pessoas estão se dando conta que é necessário denunciar, né? As mídias hoje, elas permitem isso. O caso de Pelotas não teria tido repercussão, assim como Candelária, assim como Rio Pardo, Venâncio Aires, né? E porque nós temos esses flagrantes também, né, das pessoas que registram e também nos mandam, e por isso é importante a gente poder ter esse registro, porque a imagem, ela diz tudo, né, secretária? Agora, eu lembro quando eu era pequeno, a gente ouvia muito das pessoas que iam para a praia e abandonavam os cãezinhos na freeway. Isso acontece ainda, André. Pois é, isso é que eu digo. Hoje já se tem câmeras que mostram essa realidade. Exato. E é muito normal isso, secretária? É muito normal, né? Não só na freeway, em todas as rodovias. É aquele sentimento de liberdade, uma pseudo-liberdade de um período de verão, onde quero gozar das minhas férias e não ter compromisso com nada. Então, muitas vezes a família, ela deixa esse animal sob a responsabilidade de alguém da própria família e que abre o portão propositadamente, que diz que o animal fugiu, que abandonou na rodovia, né? E a população de cães e gatos, ela é muito maior que de pessoas. Secretária, eu só quero repetir, então, os canais que as pessoas devem, primeiro, registrar e aonde procurar. A senhora disse Brigada Militar. Brigada Militar. Tem obrigação de fazer esse acolhimento. Sim, de fazer o boletim circunstanciado. A Polícia Civil. Polícia Civil. Também. E o Ministério Público. E o Ministério Público. Lembrando que o cuidado com os cães é de responsabilidade do Estado e, por isso, essas instituições têm a obrigação de fazer esses encaminhamentos. E nós, cidadãos, que recado a senhora dá, né, para as pessoas que estão nos escutando? O meu recado é que lembrem-se sempre que o nosso coração bate na mesma velocidade e ritmo de todos os outros seres vivos que nos acompanham e que compartilham conosco esse meio ambiente. Secretário, muito obrigado por sua presença de Recursos e Direitos Humanos, né, Secretaria de Estado, mas está aqui com a gente hoje representando a causa dos pequenos, que é aquela causa que me dos move, pequenos e grandes animais. Que move o meu coração também. Muito obrigada. E já há bastante tempo. Muito tempo. Muito obrigada. Dá um beijo na senhora. Muito obrigado. Pode ficar aqui comigo, por favor. Agora, 12:01, 33 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. O motorista que atropelou e matou uma jovem de 19 anos aqui na capital confessou. Ele estava acima do limite de velocidade. A mãe da jovem também ficou gravemente ferida nesse acidente. O corpo de Brenda Vargas Carrales foi enterrado agora de manhã aqui em Porto Alegre. Uma despedida marcada pela revolta e pela dor. O corpo de Brenda Vargas Carrales, de 19 anos, foi velado no cemitério São Miguel e Almas de Porto Alegre. O sepultamento ocorreu no fim da manhã. A Brenda era uma pessoa assim muito querida, sabe? Uma pessoa bem amada. Ela cuidava dos sobrinhos, né? Os amigos dela, inclusive, estão ali no velório, chorando bastante. A jovem morreu atropelada na noite de segunda-feira na Avenida Aparicio Borges, zona sul da capital. Imagens das câmeras de segurança mostram mãe e filha atravessando a rua lateral na faixa de segurança. Antes de chegar na parada, elas são atingidas por um veículo em alta velocidade. Brenda é jogada contra o para-brisa e cai a cerca de 40 metros. A mãe da jovem, Kátia Silene Vargas Moreira, de 42 anos, fraturou as 2 pernas. Brenda recém tinha feito matrícula nesta escola particular, onde havia ganhado uma bolsa no primeiro ano do ensino médio. Estava bem feliz porque ela tinha conseguido essa bolsa de estudo, né? Que ela ia estudar no colégio particular. Ela estava realizando, né, os sonhos dela, né? De uma menina de 19 anos de ter um futuro, né? Foi criada dentro de uma vila, né? Num bairro bem difícil, né? Onde tem tráfico, tem tudo, né? O carro foi localizado na tarde de terça-feira a 2 quilômetros do local. O veículo era locado. O condutor é motorista de aplicativo e se apresentou à polícia em seguida, por volta das 5 da tarde. Em depoimento, contou que estava indo buscar a esposa na Zona Norte. Ele viu só uma mulher, né? E quando ele percebeu, já estava em cima, não teve tempo de fazer nada. O jovem não tem antecedentes criminais e disse que fugiu por medo. Ele teve medo de ser linchado, então ele seguiu adiante.
Em seguida, ele lembrou que um amigo morava próximo, parou, né, deixou o carro na rua, parou ali, solicitou auxílio, né, para esse amigo. O amigo não tinha carro. O motorista deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A pena prevista é de 2 a 4 anos e pode aumentar com o agravante da omissão de socorro. A polícia vai ouvir testemunhas e aguarda o resultado da perícia para concluir o inquérito. O motorista vai responder em liberdade. A alta velocidade ali demonstra a imprudência desse motorista e ainda tem uma causa de aumento ali que foi o fato, um aumento de pena, que é o fato dele não ter parado para prestar socorro. Olha, deixa eu conversar com o Guilherme Roquette, que é um especialista, eu sempre digo aí isso, porque de fato tem formação e entende muito dessas questões todas ligadas a carro, a velocidade. Guilherme, o que a gente pode, a partir de agora, a partir do momento que ele se apresentou à polícia, como é importante, né? Eu falei ontem e eu vou repetir aqui. A pessoa que se sujeita a dirigir um carro entre pessoas, entre outros veículos, ela precisa estar preparada para isso. Por mais difícil que seja a gente se preparar para algo inesperado, mas ela tem que saber os princípios, né? Os princípios da responsabilidade de um motorista. Manter velocidade, respeitar. O sinal estava aberto, não importa. As pessoas estão distraídas nos dias de hoje e por aí vai. Manter velocidade dentro do limite. Mas as pessoas parece que nunca vão acontecer um acidente com elas. André, o que vale lembrar é o seguinte, é que a lei de trânsito é bem clara quando diz que o maior deve proteger o menor. O pedestre deve ser protegido pelo ciclista, que deve ser protegido pelo motorista de carro, que deve ser protegido pelo motorista de ônibus, que deve ser protegido pelo motorista de carreta. Então, tem toda essa cadeia que precisa ser, né, analisada. Bom, o limite era de 60 km por hora. Talvez entre 60 e 80 nós teríamos uma diferença em termos de gravidade no acidente. Se ele estivesse a 60 km por hora, talvez não teria batido com tanta força na Brenda. Teria freado. Ela não teria freado, teria dado tempo de frear, porque a imagem não mostra nada assim em que ele estivesse freando. Não ficou com marca no chão. Eu passei ontem ali, o pneu não fritou, não cantou. Eu passei para rever se de fato teria alguma marca que pudesse indicar, mas não tem marca de freio. Não tem. E poderia ter reduzido, então, a gravidade da lesão, inclusive da mãe, da Brenda, que está internada no HPS. Bom, claro, assim, a gente fica tentando, né, o motorista, né, que diz que ficou com medo de ser agredido, bom, né, também não seria o primeiro, a gente já viu outros casos. Mas não adianta, a gente tem que parar, não ter condições de fugir. Isso realmente piorou a situação dele. Mas não dá para presumir isso, entendeu? Não dá. Tem que parar, é a nossa responsabilidade. E, André, também, assim, as pessoas, às vezes, elas, como dirigem todos os dias, parte da sensação de que não vai acontecer nada, ou a gente só pensa no fim e não pensa no meio. Pensamos em buscar nossa esposa no trabalho, mas não pensamos que estamos correndo, estamos acima do limite de velocidade. E outra coisa, André, que é interessante, a EPTC, por mais que o local seja sinalizado, por mais que tenha uma sinaleira, no mínimo aquela região já deveria ter recebido uma placa amarela com a seguinte inscrição: área escolar. Reduz a velocidade. Só isso já bastaria para se ter um avanço. Tem o agravante da subida, né? Tem o agravante dessa subida, mas nem importa. É o que a gente diz. O motorista tem que estar ciente de que nós não temos rodovias suficientemente identificadas, com problemas de asfalto e por aí vai. Então, a partir do momento que tu se sujeita a pegar um carro, tem que entrar nessas condições, não adianta, isto é inevitável. E o atendimento é o mínimo que o motorista ele tem que fazer. Por mais difícil que seja, sim. Por mais difícil que seja no momento que ele não respeitou o que deveria ter respeitado. E mais, Guilherme, as pessoas hoje estão com o telefone na mão, olhando ali para o GPS para ver o trajeto e estão muito distraídas. André, e eu acho que vale também um alerta até para o pedestre também, né? Porque as duas, elas resolveram cortar ali, né? E não passaram exatamente na faixa de segurança. Então, eu acho que também vale esse alerta, porque fazendo isso, daqui a pouco, nem elas conseguiram se dar conta que o sinal estava fechado para elas passarem. E estava aberto para o motorista. Então, tem todo esse contexto. A gente atravessa
quando é pedestre, quando estamos pedestres, nós atravessamos muitas vezes fora da faixa. Tem esse outro caso do homem da Independência ontem. Então tem todo um contexto de situação que potencializaram a gravidade desse caso e nós perdemos uma vida. Então eu acho que todos nós devemos tirar como exemplo para ver o que nós podemos mudar na nossa atitude. Diminuir a velocidade, atravessar na faixa de pedestre, olhar mais onde nós estamos, prestar atenção no trânsito e não ficar usando aplicativo também, que isso nos distrai. Ou tem que falar o telefone, ou tem que olhar para o aplicativo, para o carro. Quer dizer, é o mínimo que tem que fazer. E aí a gente fica olhando para trás. Olha só o que deve estar passando na cabeça desse motorista, um jovem motorista que não tinha antecedentes criminais. Estava trabalhando com carro alugado e lutando para pagar a locação, que é mais de R$1.000 por mês. Exatamente. E também, ele, por 10 quilômetros, né? Que ele disse que estava 80, a velocidade era 60. Ele se sentiu culpado e, por isso, ficou com medo de ser linchado. Né? Quer dizer, não importa. Ele teria que ter tido a obrigação, a responsabilidade de parar e fazer o atendimento. Sim. Mas, assim, respeite o limite de velocidade, né? É isso que a gente diz. Por mim, poderia andar, é seguro. Não, não é. A gente tem que respeitar o que diz a lei, o que diz a legislação, o que diz as placas. Existem estudos que são feitos para as rodovias para determinar o limite de velocidade. Não é assim, o legislador pensou, quero 60, quero que todo mundo ande devagar. Não. Existem estudos que levam em conta justamente o tempo de parada, o tempo de frenagem, o impacto, a força, tem tudo isso. André, eu venho trabalhar de moto, dificilmente eu venho de carro para cá para o trabalho. E eu ando dentro do limite e eu vejo os carros passando por mim e inclusive me ultrapassando sem dar o devido espaço. Eles só se afastam um pouco, mas não passam para a faixa da esquerda. Eles andam na mesma faixa que eu e eu fico espremido de moto. Há um desrespeito total, infelizmente. Mas, né? É importante a gente fazer esse registro e lamentamos aí a morte dessa garota e a mãe dela que está gravemente aí ferida. Obrigado, Guilherme. Se recupere bem. É verdade. 12h e 10 minutos agora, 33 graus a temperatura. Falar nisso, a Polícia Civil, né? Falar nessas tragédias aí do nosso dia a dia. A Polícia Civil já identificou a mulher que foi encontrada morta ontem aqui em Porto Alegre. O nome dela não foi divulgado, né? Pelo delegado que cuida do caso, em função da lei de abuso de autoridade. Mas a vítima estava com os pés amarrados até na tela. O corpo da mulher foi localizado na rua Doutor Álvaro Furtado, na esquina com a rua Cuiabá, no bairro Medianeira. Segundo a polícia, a jovem aparenta entre 18 e 25 anos e teria sido morta com mais de 10 disparos. A vítima estava com os pés amarrados e nos punhos também havia sinais de lacres. Ela seria moradora aqui da região, mas a polícia ainda não confirmou quais linhas de investigação sobre esse crime. A rua tem câmeras, mas a polícia ainda não conseguiu as imagens. Testemunhas que preferiram não gravar entrevista disseram que os disparos aconteceram no começo da tarde desta terça-feira, em plena rua. E nessa manhã, a Polícia Civil prendeu integrantes da maior organização criminosa do sul do país pelos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. O grupo cobrava valores altos de empresários para conseguir empréstimos que, lógico, não eram feitos. Para lavar o dinheiro, os criminosos usavam contas de familiares e empresas, inclusive empreendimentos de fachada. Além de Porto Alegre, as equipes cumpriram mandados nas cidades de Viamão, Gravataí e Santo Ângelo. Entre as apreensões, que até agora superaram 5 milhões de reais, estão documentos, joias e carros de luxo. Cada um destes vale mais de 500 mil reais. Contas e imóveis também foram bloqueados. Conforme as investigações, a organização criminosa se oferecia para conseguir linhas de crédito no Brasil e no exterior para empresas e cobrava por isso, mas se apropriava do dinheiro indevidamente. Esse dinheiro era lavado em empresas de fachada, dos mais variados tipos, inclusive clínica estética. Eles ofereciam linhas de crédito do BNDES, do BRDE e do Baresul, por valores, por juros menores que os de mercado. Dos 7 mandados de prisão, 4 foram cumpridos hoje. A polícia ainda não sabe quantas empresas foram lesadas. Nós temos com certeza, na verdade, 2 empresas, uma verdadeiramente lesada, no valor de 3 milhões e 98 mil reais, valores históricos de 2014 e 2015, e ainda uma outra empresa em que se deu uma tentativa. Mas nós não descartamos que outras empresas venham nos procurar, lesadas pelo mesmo grupo criminoso. Atenção, chamado do Palácio Piratini. O governador Eduardo Leite apresentou mudanças no projeto de lei que mexe no plano de carreira dos professores. A Lu Coleman está ao vivo lá e tem informações. Oi, Lu, boa tarde.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, o governador Eduardo Leite acabou de apresentar aqui no gabinete dele um substitutivo ao PL 507 que já está na Assembleia e deve ser votado no fim deste mês e que faz toda a reestruturação do plano de carreira do magistério. Qual é a principal novidade? É que o governo, então, está aplicando em toda a tabela salarial do magistério o reajuste do piso nacional. Ou seja, a partir de agora, então, o primeiro nível passaria a ser de 2.886, que é o piso nacional do magistério, e até o último nível, lá da última classe, que poderia chegar então a 5.049, caso então o PL seja aprovado na Assembleia Legislativa. Em relação à parcela autônoma, que é uma das grandes reivindicações, né, do CEPER, sindicato, ela não vai ser contemplada, não vai absorver esse reajuste nesse primeiro momento. Além disso, o PL vai tratar apenas de 2020, não vai mais prever reajustes de 2021 e 2022. A cada ano haverá uma nova negociação, uma nova discussão com os deputados da Assembleia Legislativa. O governo também se compromete com a realização de um novo concurso para o magistério aqui do Estado. Lembrando, né, André, que a votação de todo o pacote, que engloba vários projetos de lei, ou seja, esse pacote de reajuste fiscal do governo do Estado, ele deve ser votado na Assembleia em sessão extraordinária agora, no fim do mês, na semana ali do dia 27. Além disso, o CEPERS ontem decidiu, em Assembleia, encerrar a greve, mas segue o impasse do pagamento dos dias parados durante, né, essa paralisação de 2019, André. Muito bem, obrigado, Lu, direto do Palácio Piratini. Agora, Lu, nosso assunto é futebol, porque falta uma semana para o início do Gauchão. E uma campanha deve entrar em campo em todos os jogos. Mas quem vai entrar em campo agora é a Débora de Oliveira. Oi, André. Oi, gente, pra quem tá em casa, e é sério, viu, André? Sempre entro aqui brincando, a gente fazendo uma festa, né? Falando das coisas. Mas é sempre bom, leve. A gente se encontra, sempre é uma festa, né? É sempre uma folia, mas dessa vez eu quero falar sério com quem tá em casa, porque essa campanha que foi idealizada já no ano passado e acabou se confirmando, se materializando ontem, não é só no campo, gente. Na arquibancada, no entorno do estádio, no caminho pro jogo, em casa, com os teus amigos, com os teus familiares. Eu falo isso mesmo porque o assunto é realmente sério, para a gente reforçar o combate aos crimes de racismo nos estádios. Tomou forma ontem a aliança entre a Federação Gaúcha de Futebol, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil e a OAB. O Juntos, que é o nome da campanha, tem dois significados, porque sozinha a federação não conseguiria atingir, né, o fim desejado e a sociedade precisa se engajar nisso. Mas tem outro motivo. Um documento, muitas lutas. A primeira delas é a conscientização. O futebol é um mecanismo de inclusão social, é um esporte democrático onde tem espaço para todos e tem muita visibilidade. E é através dessa visibilidade do futebol que nós vamos buscar essa conscientização em todas as nossas competições do Rio Grande do Sul no ano de 2020. O grande desafio no Estado democrático é conviver com diferenças e respeitar as diferenças. Assim nós teremos um espaço amplo social para que todos possam aproveitar, como no futebol. Uma das novidades da campanha é que um grupo de policiais vai receber treinamento para lidar com as ocorrências de discriminação nos estádios. O manual da Polícia Civil vai tratar da aplicação da lei, mas quer criar uma empatia entre quem denuncia e quem registra. Policiais já são capacitados para bem atender, para bem acolher, mas é uma forma, um reforço que se faz dentro da instituição para que as pessoas e as vítimas principalmente se sintam seguras no momento de denunciar e principalmente que a gente faça uma investigação e que possa ao fim apontar a autoria, a materialidade daquele delito. A primeira turma de capacitação da Polícia Civil contra casos de discriminação vai ter 30 oficiais. Diferenciar cada uma das ocorrências é um dos objetivos. Quanto mais preparada a polícia na distinção de injúria racial e racismo, é fundamental para o bom andar investigatório e, acima de tudo, da futura responsabilização daquele que faz. A luta pelo enquadramento de racismo e não injúria racial é uma das mudanças mais necessárias no combate à discriminação. Agora a gente já monitorou casos onde o jogador sofreu racismo e ao chegar na delegacia ele não conseguiu registrar um boletim de ocorrência. Então, essa participação da Polícia Civil eu acho super importante, essa capacitação. Isso é um movimento e tem que ser um movimento permanente, não apenas
para o campeonato regional, que inicia na semana que vem. Eu acho que é uma questão de atitude. O jogo contra o preconceito já começou no Campeonato Gaúcho. Falou bem o presidente Marcelo Medeiros, é uma questão de atitude. E isso que o Jeremias colocou na reportagem, André, é o que a gente tem que levar em consideração. Muitas pessoas vão lá registrar casos de racismo, que tanto é crime, que a gente fala muito, bate muito nessa tecla, homofobia também, a gente vê muito isso nos estádios, xinga o juiz disso, xinga o jogador adversário daquilo, o torcedor adversário, né? Muitas vezes acontece até ali dentro de campo, no calor do jogo, a gente não quer que isso se repita, mas também não quer que na hora do julgamento o racismo vire injúria racial, porque aí quem comete está protegido. Então, isso tudo tem que ser pensado, Muito tá bom? bem. Eu volto no campinho com as informações de dentro de campo do futebol e novidades. A buzininha é para quem são motos, claro. Até daqui a pouquinho. Beijo, Débora. Meio-dia, 19 minutos, agora 33 graus é a temperatura. E atenção, olha só, a Secretaria Estadual de Saúde identificou as bactérias que provocaram surto de diarreia em Santa Maria, na região central do estado. Isso foi no mês passado. Lembrando que 2 crianças morreram. Ao vivo, a colega Bruna Tasqueto tem as informações, não é mesmo? Bruna, boa tarde. Oi, André, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. Pois é, ontem à noite a Secretaria Estadual de Saúde, também a Secretaria Municipal de Saúde emitiram uma nota informando que foram descobertas 2 bactérias nas análises, né, nos exames feitos nas 2 crianças que acabaram falecendo. As 2 bactérias são a Escherichia coli e também a Ampylobacter jejuni. Foi o laboratório da Fiocruz, né, que fez esse exame preliminar e identificou essas 2 bactérias. Eu conversei há pouco com um médico infectologista, ele me disse que essas 2 bactérias são bactérias comuns da nossa flora intestinal, são bactérias intestinais. O que aconteceu? Foram descobertas cepas mais agressivas, linhagens que acabam desenvolvendo toxinas agressivas, toxinas mais patológicas, graves, Sim. que acabam causando o óbito, que foi o que aconteceu com essas 2 crianças. Apesar de terem descoberto então essas bactérias, ainda não se sabe como elas foram transmitidas, né, para as 2 crianças. Pois é, ainda não. O que se sabe é que a Escherichia coli, ela é frequente na carne de gado e a outra bactéria na carne de frango. Então, as investigações seguem aqui na cidade para saber, então, da onde que os alunos da escola. Todos os casos têm ligação com uma escola aqui da cidade, uma escola particular, mas ainda não se sabe se a escola foi a fonte de transmissão ou se daqui a pouco uma criança acabou contaminando as outras, né? Essa contaminação pode ser por alimentos e também uma contaminação oral-fecal, né, por meio das fezes, André. E da própria o consumo de água na cidade, que está sendo investigado, lá em Santa Maria. Obrigado, Bruna, pelas informações. E a gente vai mostrar ainda hoje tudo o que você precisa ou não precisa, os vendedores da beira da praia têm para oferecer. Eu já volto, mas antes fique com esse meu recado. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme. Com Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Muito bem, já estamos de volta e agora eu gostaria de deixar um recado para você que tem dificuldade em parar de fumar e sente que não consegue largar o maldito vício.
você não está sozinho nessa busca. O Fumo Zero, ele vai te ajudar a vencer o cigarro e a parar de fumar em poucos meses, né, Carla? E a Carla veio aqui hoje nos contar um pouco mais sobre isso, não é, Carla? Olá, André. Beijo Tudo de bom? novo. E é verdade, isso mesmo. Nós já ajudamos muita gente a vencer o vício e vamos ajudar você aí de casa também, tá? Por mais que você sinta prazer e vontade de fumar, o Fumo Zero faz o seu organismo repulsar as substâncias do cigarro. Por isso, é fácil você parar de fumar com Fumo Zero. E eu faço um apelo para que você pare, porque, André, o cigarro destrói famílias, né? Nós conversamos ontem com o senhor Osmar. Ele fuma mais de 30 cigarros por dia. São 2 maços de cigarro que ele fuma por dia, quase 2 maços. Imagina. E ele já estava com problemas de saúde por causa disso. Então, se você está fumando assim, tem que fazer como ele, parar de fumar agora com o Fumo Zero. Ele usou 30 dias e hoje já tem a repulsa pelo cigarro. Então, se você quer parar de fumar, liga no 0800 601 6105 e muita atenção, André, porque a gente vai fazer uma promoção especial hoje. As 100 primeiras ligações vão adquirir aqui, o Fumo Zero pela metade do preço, quase 50% de desconto e frete grátis. Mas tem que ligar agora, 100 primeiras ligações, está valendo 0800 601 6105, André. Faz mal para a saúde e para o bolso também. Também. Beijo, até amanhã, Carla. Olha só, agora cadê a hora certinha? 33 graus é a temperatura, gente, 12h29. Você tem ido passar as férias na praia? Bom, alguns objetos podem ser esquecidos, né? Fica de fora da mala. O protetor solar, o biquíni, a sunga, o óculos de sol. Enfim, né? Muita coisa pode ser esquecida, mas calmem. Se faltar algo, os vendedores da beira da praia têm, olha, quase tudo bem ao seu alcance. Só não esquece de levar dinheiro, tá bom? Foi para a praia e esqueceu alguma coisa? Sem problemas. Foi-se o tempo em que só se vendiam picolés e milho verde na beira da praia. Hoje em dia tem praticamente de tudo. E já que a concorrência é grande, cada um tem o seu jeitinho para chamar a atenção. O cheiro e é diferente, né? Tem atrativo, tem leite condensado, tudo que as férias pedem. E nós cuidava deles, acho que 2 praias que a gente cuidava. Onde que esse cheiro, só que a gente não sabia que era pipoca, né? Daí a gente, saiu correndo de atrás agora. Se uns apostam no aroma, outros fazem barulho. Quem não conhece o som da casquinha? O Luiz caminha 20 quilômetros por dia, com o carrinho de picolé e com ela. A corneta ajuda bastante. Ajuda bastante. O pessoal vem. Sim, para chamar a criançada, né? Muitos vendedores não são daqui e se programam para vir trabalhar no litoral gaúcho. O carrinho de roupas do mineiro Guilherme estava concorrido. Aqui a gente fica 3 meses. Os 3 meses a gente considera que, vamos supor, dezembro, janeiro, fevereiro. Todo ano que vem eu levo alguma coisa, não saio daqui sem. Os nordestinos também vêm para cá. Tá bombando, principalmente esses floridos. Sim. Moda da Bahia para o Rio Grande do Sul. Isso aí. Vender é com eles mesmo, sem jamais perder o rebolado. Tá virada 2 dias e não vai dormir. Bateu quinta-feira, ela já quer sair. Passou 1 grau, ela quer bater. Além de um produto de qualidade, a gente tem também o entretenimento. A gente faz uma dança, alegra a galera, chama eles para participar junto com a gente e depois acaba vendendo o produto para eles também. Eu adoro dançar, eu acho que é uma motivação para o pessoal se divertir. É muito legal, é bem original e ele aproveita, dá o recado dele e vende. Só acredita, ela chega empinando o bumbum lá em cima, mandando a sarrada no ar com as amigas, tá só na maldade, acabando. Muito bem, 12h32. Gente, tá quente, 33 graus é a temperatura agora.
Vem mudança do tempo por aí, viu? Fiquem atentos a partir de hoje. Vamos dar uma olhadinha no mapa, previsão aqui para o nosso Rio Grande do Sul. Preste atenção porque já áreas de instabilidade se aproximam do estado. Então, entre a tarde e a noite, nós vamos ter temporais por todo o Rio Grande do Sul, mas principalmente na metade sul do estado. Olha só a temperatura de 31 à tarde em São Lourenço, 33 em Santa Maria, 31 em Uruguaiana. Nosso litoral também chegando perto de 30 e no norte 37 graus. E é justamente isso, né? Toda essa diferença de temperatura que a gente vai ter, porque a temperatura está subindo muito e está vindo um ar do norte. Então, a partir de hoje, nós vamos ter temporais e entre a quinta e a sexta-feira, ou seja, amanhã e sexta-feira, as temperaturas despencam no estado, podem chegar a 10 graus na metade sul, na região da Serra, e aí depois a temperatura sobe. A temperatura sobe aí no final de semana, principalmente no domingo, tá? Principalmente no domingo. Então aqui a gente tem Porto Alegre, ó, dá uma olhadinha, ó, 38 hoje, quarta-feira, amanhã já caindo bastante. Olhem a temperatura na sexta-feira, gente, 13 graus, temperatura de inverno. E no sábado também, e olha o contraste, de 14 para 30, a gente vai ter uma amplitude térmica muito grande e assim também vai se repetir no domingo. Amanhã Estael Cias vai estar aqui com a gente e vai nos atualizar tudo que vai acontecer. Agora, vocês vão sair de casa, é importante deixar a casa fechada. Como eu disse, risco de temporais por todo o estado já a partir da tarde e da noite de hoje. E o capítulo de As Aventuras de Poliana de hoje está emocionante. Dá uma olhada. Você ainda não devolveu essa certidão pro Bento? Isso é um documento importante e você já poderia ter ido até a casa dele. Eu quero que você me diga a verdade. Então você é o sobrinho desaparecido da Ruth? Sim. A gente precisa contar isso pra Ruth. Não. Imagina na decepção dela de descobrir que esse sobrinho que ela tanto procurou a vida inteira é a pessoa que vos fala. E o Bento, coitado. Esse sobrinho pra ele é pior que o cão comendo mariola quando ele descobrir que sou eu. Será que o João vai convencer o Marcelo a guardar o segredo? Vamos descobrir hoje às 8h45 da noite em As Aventuras de Poliana, então não vai perder. Olha só, uma última informação. Pedido de ressarcimento para quem pagou a mais o DPVAT 2020 começou hoje. De acordo com a seguradora líder que administra o seguro obrigatório, cerca de 2 milhões de pessoas já haviam pago o DPVAT com um valor mais alto e tem direito a receber a devolução, né, o chamado estorno. Então, está dado o recado. E a gente tem na nossa página, no Facebook, a respeito da restituição do seguro DPVAT. Inclusive, se você que já pagou, quer saber como devolve, enfrentou algum problema, vai na nossa página no Facebook, SBT-RS Oficial, e deixa o seu recado. Enfrentou alguma dificuldade? Coloca ali que a gente vai atrás e vai depois trazer reportagens aqui para vocês. Gente, o SBT Rio Grande está terminando. Obrigado pela audiência, pela companhia. A Débora de Oliveira está chegando em seguida. Sol sexta-feira, porque estarei sereiando sexta-feira, viu, André? Sexta-feira vai ter sol e frio, viu? Um dia de inverno. Não vai ter frio, vai estar um calorão, porque eu estarei na praia, na nossa arena de verão, em Capão da Canoa. Já quero convidar todo mundo para ir lá, me levar milho, levar picolé, me levar peixinho, milanesa, churros, tudo que tem na beira da praia. Tá tanta coisa assim. E olha só, vai fazer frio, mas é de manhã. Durante a tarde de sexta-feira, a temperatura já vai subir. E olha só... Tô sabendo que tu vai passear hoje. Pois é, fui convidado, vou conhecer um projeto muito bacana na Vila Safira, aqui em Porto Alegre, né? E o Matheus, ele tirou o meu texto, assim, que eu queria dizer o nome do projeto, mas ele simplesmente tirou que eu tenho que encerrar. Mas hoje eu vou participar com o Rafa, né, Fala Comunidade, então vai ser bem legal, a gente vai mostrar na semana que vem esse projeto aqui na Vila Safira. Tenho certeza que será muito é o projeto bem Vó Chica, tá? lá, com doces, com guloseimas, com o teu doce doce preferido. de ovos tem para me receber. Que maravilha. Beijo, tchau, vai lá. Beijo, André.